Como silenciar a inveja sem dizer uma palavra? A inveja é uma sombra antiga, sempre esteve presente, desde os primeiros relatos da humanidade. Está nas histórias mais antigas, nas tragédias, nas famílias, nas ruas, no trabalho. É o olhar atravessado que aparece quando você conquista algo que o outro ainda não teve coragem de buscar. É o comentário sutil que parece elogio, mas carrega veneno escondido. É a energia silenciosa que tenta diminuir seu brilho apenas porque ele incomoda. Mas já parou para pensar por que a inveja dói tanto em quem a sente e em quem a recebe? Já se perguntou por que o simples ato de você brilhar é suficiente para despertar a sombra no outro? A verdade é que a inveja nunca foi sobre você. Sempre foi sobre o vazio do outro. Quando alguém olha para a sua vida com ressentimento, o que vê não é o que você tem, mas o que acredita não poder alcançar. E diante dessa percepção dolorosa, muitos escolhem atacar, mesmo que de forma indireta. Mas será que responder a esse ataque vale a pena? Quantas vezes você já gastou energia tentando se justificar, tentando explicar suas escolhas, tentando convencer alguém de que não roubou o lugar de ninguém? E o que aconteceu depois? Você conseguiu mudar o coração de quem já tinha decidido te invejar? A inveja se alimenta da sua reação. Quanto mais você se defende, mais munição oferece. Quanto mais você fala, mais espaço dá para que distorçam suas palavras. Já percebeu como, em muitas situações, o silêncio incomoda mais do que qualquer resposta? Isso acontece porque o silêncio não oferece palco. O silêncio é como uma muralha invisível que impede a mentira de ecoar. Ele corta a corrente de energia que alimenta a inveja. Mas não confunda silêncio com fraqueza. Silêncio é escolha. Silêncio é maturidade. Silêncio é a prova de que você não precisa se curvar ao tribunal da opinião alheia. Já percebeu como muitas vezes a necessidade de responder vem do medo de ser mal interpretado? Mas será que a sua vida precisa ser entendida por todos? Será que o valor do que você conquistou depende da aprovação de quem nunca caminhou ao seu lado? É curioso. Quanto mais você cresce, mais visível se torna. E quanto mais visível, mais exposto ao olhar do outro. Mas o olhar não define o valor da sua caminhada. A inveja é apenas o reflexo do que falta no outro, não do que sobra em você. Então, por que carregar o peso que não é seu? Talvez você já tenha vivido isso. Conquistou algo importante, deu um passo significativo, e em vez de aplausos sinceros, recebeu olhares atravessados. Em vez de apoio, ouviu comentários cheios de ironia. E talvez tenha sentido a tentação de se explicar, de mostrar que não foi fácil, de justificar que não veio de graça. Mas será que o outro queria mesmo ouvir? Ou será que, no fundo, ele já tinha decidido não acreditar em você? Quantas vezes você perdeu tempo tentando convencer quem nunca quis ser convencido? Silenciar a inveja não é se esconder, não é se diminuir, não é deixar de brilhar para não incomodar. Silenciar a inveja é continuar andando, firme, com calma, sem se deixar desviar pelo barulho das vozes que cochicham nas sombras. É escolher que sua energia vale mais para a construção do que para a defesa. É entender que, enquanto alguns falam, você age. E que, no fim, nada cala mais do que os frutos. Já percebeu como resultados não precisam de defesa? Você pode até tentar diminuir uma pessoa, mas não pode negar o que ela construiu. Você pode até espalhar mentiras, mas não pode apagar o que está diante dos olhos. Quem vive de frutos não precisa viver de palavras. Então, por que se preocupar tanto em responder? Não seria mais poderoso deixar que suas conquistas falem por você? A inveja espera sua reação. Ela se prepara para o confronto. Mas quando encontra silêncio, se perde. Quando encontra calma, enfraquece. Quando não encontra palco, se desfaz. Já pensou em quantas batalhas você poderia ter evitado se tivesse escolhido o silêncio em vez da explicação? Já se perguntou
Quantas vezes a paz teria vencido o conflito se você tivesse apenas seguido em frente? O silêncio não é vazio. Ele é cheio de significados. Ele é a prova de que você não precisa provar. Ele é a resposta invisível que diz: eu sei quem eu sou, não preciso te convencer. E isso por si só desarma qualquer inveja, porque quem inveja espera a sua queda, não a sua firmeza. E o silêncio é justamente a firmeza que não se abala. Agora, a pergunta que ecoa é: quantas vezes você já deu mais poder à inveja do que ela merecia? Quantas vezes deixou de avançar porque estava ocupado demais respondendo aos outros? Quantas vezes se esqueceu de que a sua vida não precisa de defensores, apenas de constância? E você, qual foi a vez em que o silêncio foi sua maior resposta contra a inveja? Compartilha nos comentários. Sua experiência pode ajudar alguém que ainda tenta lutar batalhas que não valem a pena. E você, qual foi a vez em que o silêncio foi sua maior resposta contra a inveja? Compartilha nos comentários. Sua experiência pode ajudar alguém que ainda tenta lutar batalhas que não valem a pena. E vencer a si mesmo, nesse caso, é dominar a vontade de reagir. Porque a reação é tentadora, é como uma armadilha emocional. Você acredita que vai se sentir melhor se responder, mas no fim percebe que se desgastou mais. Já se perguntou quantas vezes a sua resposta foi usada contra você? Quantas vezes, ao tentar se justificar, você apenas deu mais argumentos para o outro? E se tivesse escolhido o silêncio, será que a história não teria terminado mais cedo? O silêncio é desconcertante. Ele desmonta a expectativa do outro. Quem lança uma provocação, espera resposta. Quem lança uma crítica, espera confronto. Quem lança uma inveja, espera a explosão. Mas quando recebe silêncio, fica sem chão. Já percebeu como muitas vezes o silêncio prolongado fala mais alto do que qualquer grito? É como se dissesse: eu não me rebaixo para isso, minha energia está em outro lugar. Mas como manter o silêncio sem se corroer por dentro? Como não transformar a raiva em veneno acumulado? Aqui está o segredo. O silêncio precisa ser acompanhado de consciência. Você não cala por medo, você cala por escolha. Você não se reprime, você se posiciona. Você não guarda rancor, você libera. É uma diferença sutil, mas poderosa. Já percebeu que quando escolhe calar com consciência, sente leveza, mas quando cala por covardia, sente peso? Será que o que você precisa aprender não é apenas o silêncio, mas o silêncio consciente? Silenciar a inveja sem perder a calma é também se lembrar de que sua vida não é tribunal. Você não está no banco dos réus. Não precisa se justificar a cada olhar, a cada comentário, a cada crítica. A sua caminhada não é argumento, é testemunho. E testemunho não se explica, se mostra. Quantas vezes você já se esqueceu disso? Quantas vezes acreditou que precisava explicar cada passo, quando na verdade bastava continuar caminhando? No fim, a inveja não é sinal de que você está errado, mas de que você está certo. Porque só brilha quem está no caminho da luz. E só a luz incomoda a escuridão. Então, da próxima vez que sentir o peso da inveja, pergunte-se: estou sendo atacado porque estou errado ou porque estou certo demais? Essa pergunta pode mudar a forma como você enxerga tudo. E você, já conseguiu transformar a inveja em combustível para seguir crescendo? Compartilha nos comentários. Sua resposta pode ser a faísca que outro precisa para não se perder diante do olhar atravessado. Há uma verdade que você precisa aceitar. A inveja nunca vai desaparecer do mundo. Sempre haverá alguém que se incomoda com sua luz. Sempre haverá um olhar atravessado. Sempre haverá um comentário cheio de veneno disfarçado de sorriso. Mas isso não significa que você precisa viver em guerra. O segredo não está em eliminar a inveja, mas em aprender a caminhar acima dela, sem se deixar envenenar. Você já percebeu como as pessoas mais seguras não precisam reagir a tudo?
Elas não entram em todas as discussões, não respondem a todas as provocações, não se perdem tentando agradar a todos. Elas simplesmente seguem. E é justamente esse, seguir silencioso, que causa mais impacto. Porque o mundo espera gritos, espera confronto, espera briga, mas quando encontra calma, encontra poder. Já pensou como seria a sua vida se você aprendesse a responder à inveja apenas com o peso dos seus resultados? O silêncio é a vitória invisível. Ele não aparece nas redes sociais, não rende curtidas imediatas, não vira manchete. Mas, com o tempo, se mostra no que você construiu enquanto os outros perdiam tempo falando. Quantas vezes você já viu pessoas desperdiçarem energia brigando com críticas, enquanto outras, em silêncio, construíam em dobro? No final, quem você acha que vence? O que se explica ou o que age? Silenciar a inveja não significa ignorar injustiças. Significa não permitir que elas decidam sua energia. É como estar em um campo de batalha, mas escolher lutar apenas as guerras que valem a pena. E a inveja, por mais barulhenta que seja, nunca vale, porque a inveja não destrói você, destrói quem a sente. O veneno nunca é seu, é do outro. O que você precisa é não beber dele. Quantas vezes você já tomou para si um veneno que não te pertencia? Quantas vezes se intoxicou com palavras que, na verdade, eram reflexo de dores alheias? E se você pudesse devolver o veneno não em palavras, mas em silêncio? E se, em vez de reagir, você apenas continuasse crescendo? Já pensou como isso desarma qualquer inveja? Porque a inveja quer que você pare, quer que você se desgaste, quer que você desista. Mas quando você continua silencioso e firme, você prova que nada pode te parar. O silêncio também é um filtro. Ele separa quem realmente está ao seu lado de quem apenas finge. Porque quem te apoia de verdade não precisa de explicações. Quem está com você sabe do seu valor. Já quem inveja se incomoda justamente quando você não se explica. Já percebeu como algumas pessoas desaparecem quando você para de dar atenção? Será que esse não é o melhor teste para descobrir quem merece caminhar ao seu lado? A inveja é barulho, mas o silêncio é música. É o som da sua consciência em paz. É a melodia de quem não se deixa abalar por vozes externas. E se você aprendesse a ouvir mais esse silêncio? E se descobrisse que, no fundo, sua alma nunca precisou se justificar? Será que não encontraria uma liberdade que o barulho nunca ofereceu? Pense em quantas coisas você já deixou de fazer por medo da inveja. Quantos projetos engavetados, quantos sonhos adiados, quantas palavras caladas. Mas será que vale a pena viver escondido? Será que diminuir sua luz faz a escuridão gostar mais de você? Não seria melhor brilhar ainda mais, justamente porque a escuridão não suporta a luz? E aqui está a virada. O silêncio não é apenas defesa, é ataque. Porque quando você escolhe não reagir, você enfraquece a inveja. Quando você permanece calmo, você desarma. Quando você segue em frente, você vence. E o mais bonito é que vence sem precisar derrotar ninguém. Porque sua vitória não depende da queda de outros, depende apenas da sua constância. Talvez a pergunta mais profunda seja: quem você seria se não tivesse que se preocupar com a inveja? O que faria diferente se os olhares atravessados não pesassem mais em você? O quanto sua vida seria mais leve se o silêncio fosse sua resposta definitiva? Será que descobriria que, no fundo, já tinha tudo o que precisava para caminhar sem medo? O mundo sempre vai falar, sempre vai apontar, sempre vai inventar. Mas a escolha de como você responde é sua. E você pode escolher reagir, se perder, gastar energia, ou pode escolher silenciar, sorrir por dentro e seguir. No fim, não é sobre eles, é sobre você. É sobre decidir que a sua vida é sua, que seu brilho não precisa de permissão, que sua paz não será refém de olhares.
Então, da próxima vez que a inveja aparecer, lembre-se, ela só tem poder se você entregar. Não entregue. Respire fundo, mantenha a calma, continue, porque não há nada mais ensurdecedor do que o silêncio de alguém que segue crescendo. Agora eu quero saber, o que você continua construindo em silêncio mesmo diante da inveja? Escreve nos comentários. Sua resposta pode ser a prova de que o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra.